Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridas, eu resolvi estudar as pesquisas, separei 2 institutos, IPEC e Datafolha, para fazer o que eu acho que é importante para a gente, inclusive, não errar nas análises a partir do material que a gente tem à disposição. Veja, tá longo, eu não estou aqui dizendo que as pesquisas foram compradas, não estou aqui dizendo que elas foram desonestas, não estou aqui dizendo nada disso, porque, inclusive, o erro maior não aconteceu na presidencial, como os bolsonaristas estão querendo dizer. Houve erro na pesquisa presidencial, mas ele não é tão grande como em alguns estados. A gente separou, eu fiz essa pauta aí, né? Contribuí com o Rafael Sanz no debate do que deveria ser, ajudei a editar, e eu estou trazendo essa matéria aqui para a gente ver juntos o tamanho do erro e, inclusive, pensar em algumas questões, como eu vinha dizendo agora há pouco. Será que, por exemplo, ao usar as pesquisas como base para fazer análises políticas e definir estratégia, como no caso do auxílio emergencial, onde todo mundo falava não afetou nada, e aí na hora que abrem as urnas, o Lula tem 1,5 milhão de votos, a menos do que o Haddad no Nordeste em 2018, 1,5 milhão, que se ele tivesse tido, ele ganhava a eleição no primeiro turno, não tem nada a ver com orçamento secreto, que teve um voto de um senador petista, eu não me esqueço disso, para ser aprovado, foi o voto que decidiu, o senador que, inclusive, está disputando o segundo turno da eleição aqui no Nordeste, ele votou para que o orçamento secreto fosse aprovado, e a questão do auxílio emergencial, que pode ter contribuído, sim, porque é dinheiro na mão para mudança de voto em vários lugares, inclusive no Nordeste. Eu não estou falando que foi só no Nordeste. Mas vejam, eu fiz aqui com o Rafael Samatar, pesquisa IPEC Datafolha, erram em vários estados para presidente, vários estados e para presidente, entendo. Por que a gente separou a pesquisa IPEC? Porque a IPEC é o Exibop e o Datafolha é o Datafolha. São as pesquisas mais tradicionais que a gente tem no mercado e aquelas que a gente, inclusive, defendia como as que estavam mais certas, porque investem muito mais dinheiro para contratar pesquisadores no Brasil inteiro e fazem pesquisas presenciais, né? Além dessas, só a Quest faz presencial. E, se eu não me engano, a MDA, não tenho certeza. Mas a Quest, como é menos tradicional, eu não trouxe aqui para fazer análise, mas talvez tenha acertado até mais do que essas duas. Mas essas duas erraram, e não erraram por pouco. E isso precisa fazer parte dos debates, não para se transformar no bolsonarista, que fundamentalista, anti-pesquisa, anti-não sei. Inclusive porque isso está sendo debatido hoje. Por exemplo, Mauro Paulino falou ontem na Globo News que os erros aconteceram de novo. O Mauro Paulino, que foi diretor do Datafolha por mais de 20 anos. De novo, ele falou, já havíamos errado em 2018 e voltamos a errar em 2022. Os motivos, ele fala, talvez estejamos tendo problema para captar o voto da extrema-direita. É uma hipótese. É uma hipótese que está sendo discutida por muita gente. Outra é que a extrema-direita se utiliza de fake news com microsegmentação e disparos para a internet na reta final, e isso pode mudar o voto de uma parcela, inclusive, menos informada ou, às vezes, até bem informada e com já preconceitos ali que vão ser suscitados, e fazer essa ventania final em alguns casos. Que eles têm usado isso, já usaram em vários países, entre eles os Estados Unidos, usaram no Brexit no Reino Unido, usaram no Chile com Quest, usaram no Peru, usaram na Argentina, usaram em todos os lugares. Bom, está aqui o gráfico. O erro
a diferença entre o voto do Bolsonaro e o voto que ele teve na urna e o voto que ele teve no IPEC foi de 6% aproximadamente e 7% no Datafolha. É muito acima da margem de erro. No do Lula, praticamente acertaram. É verdade que o IPEC também errou na margem de erro, porque eles dizem que é 2%. E aí a diferença foi quase 3%. Mas tudo bem, aí a gente não vai... Ninguém aqui quer descredenciar, detonar instituto de pesquisa, não quer analisar. Só que em alguns estados, gente, isso foi muito, muito, muito grande. Por exemplo, em São Paulo, o IPEC mostrava o Lula com 48% e o Bolsonaro com 39%. Né? O Lula teve 40,9% e o Bolsonaro 47,7%. No Datafolha, o Lula tinha 41% e o Bolsonaro 37%. Ou seja, o Lula tinha 9 pontos de vantagem no IPEC e ficou 7 pontos atrás na urna. A diferença é de 16% de diferença. No Datafolha, o Lula tinha 41, a 37 era 4, mais o 7, 11% de diferença. É muito grande a diferença, muito grande. No governo do estado, aí, ó, a diferença para o Tarcísio foi 11% para o IPEC e para o Datafolha, os votos que o Tarcísio teve. E para o Senado foi de 18%. Gente, não dá para dizer que isso gente, estão malhando os institutos de pesquisa, coitadinhos. Vocês acham que 18% das pessoas dormiram num dia e acordaram no outro com outro candidato? Porque a pesquisa foi um dia antes. Não faz sentido. É preciso... E quando eu sou acadêmico também, a despeito de hoje não estar exercendo a profissão de professor, que eu já exerci por muito tempo, fiz mestrado, fiz doutorado, eu posso dizer para vocês o seguinte: quando você erra na metodologia de uma pesquisa, seja ela acadêmica ou seja ela pesquisa de termômetro de opinião, você erra nos resultados, você tem que fazer uma análise disso. Interditar esse debate é interditar o debate científico. Isso sim é negacionismo. Negar que não existiu esse tipo de erro é algo muito mais grave do que fazer o debate. Rio de Janeiro, a diferença foi de 14%. Né? Isso, o Lula tinha no IPEC 46%. Aí o resultado do TSE foi que ele teve 40%. Né? O Bolsonaro tinha 42%. O resultado é que ele foi para 51%. Uma diferença de 14 pontos. Para governo do Estado, a diferença bateu em 20 pontos para o Senado. Para o governo, aqui nem está marcando a diferença, mas o Datafolha deu Cláudio Castro com 44, ele teve 58. O IPEC deu 47, ele teve 58. Então, assim, é uma coisa, é um strike. É um strike na credibilidade dos institutos de pesquisa. E a gente só separou estados grandes. Porque, assim, por exemplo, a Maria Fro está falando, pô, tem Roraima, foi um absurdo. Falei, Fro, eu não vou nem separar esse estado, porque tudo bem, ali às vezes você não tem dados consolidados, importantes, para fazer essa pesquisa. O Instituto não conhece tanto o território, erra na hora de escolher os locais. Isso tudo bem, errar ali é até algo que a gente pode falar, bom, só errou em Roraima, a despeito de Roraima ser um lugar que merece todo o nosso respeito e carinho, ele é um estado onde a gente tem menos informação. Agora, errar em São Paulo, errar em Rio, errar em Minas, como errou. A diferença, 10 pontos em Minas, no Datafolha. 10 pontos. Né? O TSE deu 43,6 para o Bolsonaro e o Datafolha deu 33, 10,6. Quer dizer, no do Lula, teve erro também. De 55 do IPEC, o Lula teve 48,3.
é 7,7. É muito voto. Muito voto. Para que a gente está discutindo isso? Ó, Alexandre Calil, diferença de 14. Rio Grande do Sul, né? A diferença foi grande, tá? 7 pontos. Esses estados, para o Senado, a diferença no Rio Grande do Sul foi 16 pontos. E para encerrar, separamos Pernambuco aqui, que também deu uma diferença grande. O Bolsonaro teve 7% dos votos a mais do que se imaginava nas pesquisas, no caso do IPEC, e o Lula 4 a menos. Aí o 4 a menos dá até para tal. Mas olha para o governo do estado. A Marília tinha 38, teve 24. Vocês acham que 1/3 do eleitorado da Marília desistiu na última hora de votar nela? Isso é possível? Não, não é. Tem erro de metodologia. O Rovai está dizendo para as pesquisas, olha só, adquiriu o discurso do Bolsonaro. Não estou falando nada disso. Estou sendo muito objetivo. As pesquisas de rua que tinham mais credibilidade talvez tenham sido as que mais erraram. É preciso que alguém faça um outro estudo comparando com as pesquisas de painel e de telefone. Mas a minha intuição é que elas erraram menos. Pesquisas tradicionais errarem desse jeito. Datafolha existe desde a primeira eleição de 89, Ibope antes disso. Ibope fez 82 aqui no Brasil. Agora virou IPEC, mas a mesma turma. Esse erro é muito, muito, muito sério, porque as pesquisas norteiam as análises de comentaristas como eu, como Dri, como Luiz Costa Pinto, como Mauro, como todo mundo. A gente olha para isso e fala, olha, talvez seja melhor isso ou aquilo. Isso é uma coisa e outra. Elas são fundamentais, inclusive, para decisões de mercado. É dizer, o mercado está andando às cegas, inclusive na hora que faz produtos e vai decidir se põe o produto ou não no mercado, essas pesquisas estão entregando resultados com esse nível de erro. É muito sério, é muito grave. E sim, não vamos transformar isso num cavalo de batalha contra as pesquisas, mas num debate que a gente tem que ter para que haja um pouco mais de, digamos, estudo metodológico por parte daqueles que dirigem esses estudos e esses erros não se repitam. Porque também, para finalizar, esses erros ajudam, sim, uma ou outra candidatura a ter um pouco mais de vantagem ou menos na hora da decisão do voto. Isso não é bom para a democracia, independente de para que lado isso se mova. Era o que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos nesse Fala Roraima.